Bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Hoje estaremos aí dando continuidade sobre o ensinamento sobre os anjos. Os anjos têm sido, com certeza, aí, um assunto que instiga, né? As pessoas têm o desejo de conhecer um pouco mais profundo. E hoje eu vou falar de 3 tipos aqui de anjos, que geralmente não se fala muito a respeito, ou quando se fala, fala muito superficial. Então nós tivemos o cuidado de buscar fontes comprovadas, fomos com carinho, fazer uma busca, podemos dizer, bastante profunda, para que você possa aí compreender um pouco melhor. Muito daquilo que vai ser dito hoje, que vai ser ensinado aqui, você que já é aí um cristão já de muito tempo, ou como você que de repente está passando aí, né, e apenas resolveu parar para ver o vídeo, nunca ouviu falar, e eu tenho certeza que até alguns estudantes, né, que estão no início, ou pessoas com mais tempo de vida cristã, não ouviram falar ainda a respeito. Então nós, com todo este carinho, com todo este cuidado, pedimos já no início do vídeo, né, que você nos ajude. Se o vídeo, este vídeo sobre o ensinamento, sobre principado, potestades e domínios, agregar alguma coisa ao seu conhecimento, você acreditar que somou aí o seu conhecimento, nos ajude, compartilhe o vídeo, tá? Para que outras pessoas possam saber, né, a respeito aí sobre os anjos e a atuação e as suas funções. Então, eu peço aí, compartilhe, tá? Então, vamos dar início aqui. Eu vou pegar um texto ao qual nós já lemos aqui outras oportunidades falando sobre esse mesmo assunto. Não poderia deixar, porque senão, de repente, os que já conhecem a palavra vão ter a certeza de que nós estamos falando certo, mas quem não conhece vai pensar que nós estamos aí, de repente, inventando alguma coisa. Então, aos Efésios, tá? A epístola do apóstolo Paulo aos nossos irmãos lá em Efésios, o capítulo é o de número 6 e o versículo de número 12, tá? Somente este versículo, para que a gente possa discorrer aí sobre essas três classes de anjos aí. Efésios 6, capítulo 2, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tá? Desde já quero dizer que ali também está falando sobre hostes. Hostes são exércitos, tá? No caso, demoníacos. Mas vamos lá para o principal. Vamos falar coisa aqui que muitas pessoas não falam ou passam sempre por cima. Você deve ter visto já isso em escola dominical. Você que é um bom estudante deve ter já presenciado aqueles professores que passam por cima e não deixam claro para você. Principados, nós já vimos aqui no outro vídeo, né, nessa série de ensinamentos sobre os anjos, que o diabo não mora no inferno, ele mora nas regiões celestiais, ou seja, num céu chamado Messorano. Nós temos 3 céus, Arono, Messorano e Eporenos. Nós já falamos sobre isso aqui no canal, então não vou voltar a falar, mas só para que alguém se situe, né, que esteja vendo, as pessoas possam se situar. Tá certo? Ele rodeia, né, dá a volta ali pela terra, não somente ele como os outros anjos. E quem são esses outros anjos, né? Por que são chamados de principado? Então eu vou aqui utilizar uma linguagem que o nosso irmão Paulo, né, ele por costume usava, assim como Jesus, sempre usando uma linguagem que aquelas pessoas da época poderiam entender. Como assim? Figuras de linguagem, forças e formas de expressões, né, linguísticas, né, com as suas terminologias, com as suas verbalizações, coisas que as pessoas estavam acostumadas no seu cotidiano. Então veja só, principados do grego, talvez eu pronuncie errado aqui, porque grego, já viu, grego é coisa de grego mesmo, né? Arque, tá? Significa, em outras palavras, né? Nós sabemos que são principados, o seu significado, mas quem são esses principados? Principados são anjos
governantes do mais alto escalão. Mas quando se fala principado, algumas pessoas já fecham, tá, a sua ideia a respeito de principado e não fala mais nada. Pois é, do que ou quais são os grupos de anjos que participam de um principado? Geralmente não se falam. Então vamos ver aqui, para que a gente possa ter mais conhecimento, tanto para nós, para passar para outros, você que é professor da escola dominical também. Bem, principados, eles são anjos o que? Governantes de primeiro escalão. Então nós temos aí nesses primeiros escalões, né, os arcanjos, querubins e serafins. São esses anjos que atuam na região, né, nas regiões celestiais. São eles. Agora, há uma diferença, para que você possa entender. Eu vou pegar aqui, vou dar um exemplo, por isso que eu escrevi aqui, porque a gente pode se enganar. E se eu tiver aí errado, tá, naquilo que eu estiver falando agora, nessa referência que eu vou dar, não tem problema não, vocês podem me corrigir. Tá? Então eu peguei para você entender esse alto escalão desses seres que atuam na região celestiais, que são chamados de principados, que você já sabe, que são anjos governantes, tá? São chamados de príncipes, mas em outras palavras são governantes, são aqueles que governam. Então, no exército nós temos o general, é ele a força maior dentro do exército, se eu não estiver enganado, a patente maior. Nós temos a aeronáutica, se eu estiver enganado, brigadeiro, e na marinha almirante. Na polícia militar, só para você entender, na polícia militar, e da polícia militar eu vou tirar aqui uma ideia para que você entenda e se situe sobre os anjos, sobre os principados. A polícia militar nós temos, a maior patente é o coronel, não tem patente maior. Depois nós temos o tenente coronel e assim vai ter na sua escala. Depois do tenente coronel vem o major, depois o capitão e o tenente. Então, nesta mesma configuração que eu acabei de descrever, coronel, tenente coronel, major, capitão e tenente, são esses, tá, na hierarquia dos anjos, desses anjos que eu falei, que geralmente não se fala, do que é composto desses principados, arcanjos, querubins e serafins. Tá? Eles são de alta patente. E o que eles são? Vou falar de uma forma que você possa entender. Coronéis, tenentes, tenente, coronel, major, capitão e tenente. Esses anjos aqui, esses principados, eles não vêm à terra. O lugar deles é na região celestial. São eles que dão o comando para outros anjos. Eles não vêm à terra. Se eles estão no comando e eles não vêm à terra, quem são os anjos, que são anjos caídos, que atuam na terra? As potestades. Já sabendo aqui que são anjos governantes, os principados, que eles são dos mais altos escalões, né? E que eles estão nas regiões celestiais, eles estão no comando, e eu poderia dizer, tá, mas isso não é certo, que até tenente, né? Até os tenentes deles lá, se assim nós podemos dizer, na hierarquia, são esses que estão lá em cima, são aqueles que estão no comando. E depois tem os outros subcomandantes, tá? Mas a princípio, a priori, é isso. Eles não vêm à terra, eles não atuam aqui na terra, eles atuam assim, delegando a ordem para os seus subordinados. E os subordinados são quem? As potestades. No grego, como eu disse, grego é coisa para grego mesmo, né? No grego é euxosia. Eu não sei se estou expressando certo, tá? Para que você entenda, também na potestade, são esses anjos que trabalham na terra sobre o comando dos principados, existe também ainda uma hierarquia. Eu quero ver, para que você possa entender, vou pegar um texto assim, bastante conhecido, até de pessoas que não são cristãs, quando o anjo Gabriel fala com Maria, que ela seria a mãe de Jesus. Ele se apresenta dizendo: eu sou o anjo que assiste diante de Deus.
Para você entender melhor o que eu quero dizer, quando ele diz assiste, quer dizer, ele está muito próximo de Deus. Ele é uma pessoa dos anjos, mesmo que todos os anjos tenham a sua importância lá nos céus, existem anjos que são diretamente aqueles que vão tratar como digamos, um porta-voz mesmo de Deus. E ele seria, digamos, aí de um presidente hoje, seria um ministro. Então eu posso dizer que eles são um ministro de Deus, para você entender. O anjo Gabriel é um desses. E nessa outra escala agora de potestades, que não falam isso para você, pode procurar na internet, dificilmente você vai achar pessoas entrando neste assunto dessa forma que eu estou entrando aqui. Por quê? Por causa do carinho, né? E para que se esclareça. Se eu estivesse na escola dominical, eu estaria falando sobre isso, ia tomar um tempo enorme, porque os irmãos iam querer me bater lá. Tá? Então veja só. Quais são as partes desses anjos da potestade? É uma variedade bastante grande, assim também como querubim, anjos, né? Arcanjos, serafins, né? Só que, neste caso, para você que não sabe, no céu há uma hierarquia, tá? No céu há uma hierarquia com os anjos, assim como uma hierarquia na igreja, pastor, missionário, evangelista, presbítero, diácono, enfim, algumas igrejas apóstolas, outras igrejas ancião, né? Há uma hierarquia. No céu existem serafim que comandam outros serafim, eles não falam isso para você. Existem outros arcanjos que comandam outros arcanjos. Por exemplo, Miguel é um dos príncipes, tá? Ele é o que? Um arcanjo, ele comanda um batalhão, ou digamos uma boa parte dos anjos, assim como ele existem outros príncipes que comandam outros. Tá? Aqui a mesma forma, tá? Nos principados também, na potestade, que é o que nós estamos falando aqui, a mesma coisa. Existem anjos que comandam outros, e esses outros anjos são aqueles outros anjos que têm funções, digamos, um pouco assim, digamos, inferiores. Não tem, no exército, existem pessoas que têm uma função, as funções maiores são aqueles, né, os que comandam. Mas todos eles fazem parte de um exército e cada um tem a sua patente, todos eles têm a sua importância. Então, são feitos desses outros anjos também, assim como no céu, só que eles têm uma patente menor, ou seja, eles estão ali com uma autoridade menor. Tá? Então, são esses aí as potestades. Veja só, são esses aí que atuam, e eles atuam com outros anjos. Tá? Vamos deixar claro isso aqui. Eles também atuam com os anjos chamados dominantes ou dominadores, dependendo da expressão do texto sagrado e da tradução que você tem na sua Bíblia. Esse anjo, eles têm as responsabilidades, essas potestades, tá? Vão também estar trabalhando juntamente com os dominantes, que muitas vezes são vistos como o mesmo tipo de anjo, ou seja, a mesma coisa, o significado, mas não é bem assim. Anjos dominantes, eles vão estar tomando conta de estados, tá? Eu até anotei aqui, bairros, atuando dentro de religiões, desviando pessoas da verdade absoluta, da ortodoxia, daquilo que é bíblico, daquilo que não é, trazendo heresias. São esses os anjos dominadores, por isso o nome dominadores, anjos dominantes, atuam com essas potestades. Além disso, deles atuar, são estes anjos que trabalham numa execução de procurar atrapalhar o povo de Deus. Eles procuram atrapalhar, desviar o cidadão na fé. Eles atendem, né, esses outros subpríncipes, né, se assim eu vou dizer, da potestade, trabalham, digamos ali, tudo junto. E são a classe de anjo, digamos, as mais fracas. São eles que, quando uma pessoa está com vários demônios, assim no caso lá do endemoniado gadareno, eles se juntam, são uma legião para trabalhar. Tá? Mas mesmo assim, nós não podemos brincar com a legião de maneira ou de espécie alguma, subestimar nem também vanglorizar. Ou seja, dar glórias ao diabo, né? E a esses anjos caídos. Em que eles trabalham? Esses anjos dominantes, juntamente com essas potestades, como é que eu digo? Eles deixam uma pessoa possessa de demônios, assim como o endemoniado gadareno e outras pessoas que nós vemos no dia de hoje aí, que acontece devido de repente a uma oração, né? Até os padres eles vão tentar fazer um exorcismo, ali são vários demônios, são esses aí, esses anjos
dominadores que não falam para você. No que eles atuam? Aparecendo como fantasma, trazendo medo às pessoas, tá? Incorporando nessas pessoas. O que mais? Deixa eu ver. Trabalham também na mente, afetam a mente, a saúde, e trabalham também com adivinhações. Se você não sabia o que é os anjos dominadores, nem as potestades, nem os principados, hoje você vai ficar sabendo. Não dá tempo de nós irmos mais a fundo, não, o vídeo vai ficar gigantesco. Próximos vídeos mais sobre anjos, vamos tirar aí algumas curiosidades, nós vamos aprender. Gostando, por favor, se inscrevam, compartilhe, deixa aí o seu joinha, e desde já eu agradeço aí os nossos pouquíssimos inscritos, mas agradecemos de coração. Um beijo e até o próximo vídeo.